estômago mesmo, tá? Porque você percebe que tem um antiácido, alguma coisa assim, pro estômago. Ele toma e até brinca com um fotógrafo. Ela direto a ele diz assim, olha, não é Viagra não, era um outro medicamento, não se sabe para que era o medicamento, e ele toma. Interessante, isso não é um detalhe sem importância, porque o Bolsonaro efetivamente tinha manifestado doença anteriormente. Num congresso evangélico lá em Santa Catarina, Gideões, ele, o pastor diz lá que quem quer receber oração para cura tem algum problema no estômago, então que ele faria uma oração. E o Bolsonaro fica de pé, a Michele coloca a mão exatamente onde foi a facada, tem uma outra pessoa, suponho que seja um pastor também, coloca também a mão, e eles fazem ali aquela oração. E há notícia de que o Bolsonaro, numa viagem a Cascavel, uma viagem de campanha, ele passou mal e teve que ir para o hospital. Bem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Thiago Parigiani, o canal que está em busca da verdade. A gente está em busca da verdade do caso Adélio Bispo, e já não é de hoje, né? Esse assunto vem rendendo aqui no nosso canal e cada vez que a gente cava um buraco, a gente acha alguma coisa, a gente traz aqui para você. Vê com a gente, né? Dividindo totalmente na transparência que a gente prega aqui todo o conteúdo que a gente apura. Então, se você quer saber a verdade do caso Adélio Bispo, já chega aqui, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e escreve aqui. O caso Adélio Bispo, para mim, ainda não foi resolvido, né? Segundo o primeiro advogado do Adélio Bispo pelo Instagram para mim, isso já foi resolvido há 4 anos. Para você, foi resolvido o caso Adélio Bispo? A facada é falsa, a facada é verdadeira? Teve mandante, não teve mandante? Você tem aí todas essas respostas? Se você tiver, escreve elas aqui para mim, por favor, porque eu ainda não as tenho. E enquanto eu não tiver, a gente vai acompanhar esse caso para poder chegar numa conclusão do que aconteceu. Eu acho que é um assunto que mudou a política brasileira, né? Existe uma política antes e depois dessa facada. O Bolsonaro cresceu gigantemente, a popularidade, acabou sendo eleito muito por conta da facada, ele mesmo brinca com isso, né? Muito por conta da facada, a facada que me elegeu, né? Eu tive lá, são palavras dele, não minha, eu acho que não, foi todo um movimento que ocasionou a eleição do Bolsonaro, primeiro com o movimento de impeachment da Dilma, depois o movimento da Lava Jato, e depois um grito, né, da população, do povo por mudança nesse país, e acabou culminando na eleição do Jair Messias Bolsonaro, que depois acabou sendo derrotado, e hoje a gente sofre novamente com a esquerda no poder e suas velhas políticas e as suas velhas tentativas de calar o povo, né? Eles gostam só que uma emissora fale as coisas aqui nesse país, só que agora quando a esquerda assume, ela vê que o mundo está um pouco mudado, que existe um negócio que chama YouTube, que tá dando mais audiência que a Globo, meu amigo. E isso está incomodando um pouquinho tanto o presidente quanto o pessoal ali da alta cúpula do STF. E a gente vai repercutir hoje um documentário aqui dos jornalistas da Gazeta do Povo, o Ricardo Sabag, o Jones Rossi, o Paulo Pozonoff e o Evandro Schenkel. Eles fizeram uma reação ao documentário do Joaquim de Carvalho, que é meu colega, já esteve aqui e fez o documentário, uma fake news, né, uma fakeada no coração do Brasil, falando que a facada pode ter sido uma facada falsa. E ele levanta as hipóteses e a hipótese mais contundente é de que o Jair Messias Bolsonaro tinha um problema e de fato ele mostra ali na igreja esse problema. A gente está atrás dos pastores aí dessa região de Gideões, Santa Catarina, para ver se o Messias Bolsonaro tinha falado para eles ali na ocasião qual que era o problema que ele tinha. Muitos estão falando que o Jair Messias Bolsonaro poderia ter um câncer, né? E aí aproveitou-se dessa situação e fez isso. Eu não acredito muito, particularmente, minha opinião pessoal, de que alguém seria louco, né, de forjar uma facada ou de levar uma facada na barriga para tentar chegar à presidência desse país. É um nível de loucura muito grande que eu não consigo enxergar no Bolsonaro. Eu enxergo um sujeito patriota que tinha vontade de mudança e que peitou o sistema e acaba pagando muito a conta até hoje, assim como muitos, né, brasileiros que também quiseram peitar o sistema e acabaram até passando um pouco do ponto,
caso do pessoal do 8 de janeiro. Mas vamos ver o que temos nesse documentário, que eles fazem uma live, na verdade, descontraída, comentando pontos chaves do documentário da fakeada no coração do Brasil. A gente vai fazer por blocos para não ficar um vídeo muito pesado. Eu quero o seu compartilhamento, quero também a sua interação, quero o seu joinha e principalmente o seu comentário, que é muito importante. A facada foi falsa, a facada foi verdadeira, teve mandante, não teve, Adélio agiu sozinho, Adélio agiu a mando de quem? Quem mandou os advogados, quem pagou os advogados, né, e por que não deixam Adélio Bispo falar? São essas as maiores perguntas que a gente tem, e veremos se esses 4 jornalistas da Gazeta do Povo terão o poder de trazer a verdade à tona. Vamos lá. Para definir isso, o documentário é teoria da conspiração. Eu, particularmente, tenho um problema sério com teoria da conspiração, porque eu acho que isso revela, no final das contas, um narcisismo extremo. E não importa qual conspiração de direita, de esquerda, de centro, transversal, essas pessoas que ficam falando agora de negócio de vacina, todo mundo só ganhou dinheiro, não sei o quê. Isso é os Simpsons, lá dos bons tempos, traduziu muito bem como pensa o conspiracionista. Que é aquela coisa, né? Todo mundo é burro, menos eu. Então, assim, esse filme do Joaquim Carvalho, com todo respeito, ele vai nessa linha. Ele acredita ali que os sinais de que a facada do Bolsonaro foi falsa são evidentes. E as evidências que ele usa para isso são as coisas mais banais do mundo. É assim, o Carlos Bolsonaro não saiu do carro, isso seria um sinal. Ou então, o cara tocou no Bolsonaro quando ele estava sendo carregado lá para o hospital. Bolsonaro faz uma contagem regressiva. Exatamente. Antes de levar a facada. A parte da fotografia, que assim, para quem não assistiu, o fotógrafo chorando, um choro falso, mas chorando, dizendo que nossa, ele perdeu a fotografia dele porque ele foi distraído propositadamente. Posso começar? Desculpa te interromper, Paulo, mas eu preciso fazer uma teoria de conspiração dentro da teoria da conspiração. Ela urge, porque eu pensei que a gente não ia entrar nesse tema logo no começo, porque me parecia algo pequeno dentro do documentário. Mas esse filme é um documentário meio reportagem especial, né? Porque ele não tem cara de documentário e ele tem muito mais cara de reportagem de 1 hora e pouquinho, né? Ele foi financiado pela comunidade do Brasil 247, né? Pelo que eu entendi. Então ele conseguiu 66 mil reais para fazer esse filme. Então ele tinha uma teoria de que a história estava mal contada. Veja, a história está mal contada, até uma teoria que você pode defender plenamente, não há problema nenhum. Mas, obviamente, insinuando que seria um trabalho da direita para tentar eleger o presidente, apesar de não afirmar isso nunca. Mas a minha teoria da conspiração, dentro da teoria da conspiração, é que desses 66 mil, pelo menos uns 65 mil foi o fotógrafo, cara, que pagou. Porque ele foi o único que perdeu a foto da década estando de frente para o acontecimento. E quando você olha a imagem, você vê que ele está olhando para o outro lado e todo mundo registrando o fato. Pois é. Ele não se recuperou disso até hoje, né? Porque o cara até hoje parece estar meio perturbado. Como você vai se recuperar? Tem 20 fotógrafos no momento da facada. Você está tirando foto ali, você pega e vira. Imagina quanto dinheiro ele ia tirar, cara. Ele ia ganhar só em venda para agência internacional, tudo isso, né, cara? O cara deve ter até agora ficar rico. Ele tentando, né? O Sebastião Salgado ficou rico com a foto que ele tirou do Reagan quando o cara tentou atirar. Boa lembrança. O Sebastião Salgado ficou rico. Boa lembrança. É mesmo. Essa era uma foto, né, que tinha um potencial. Bem, tudo bem, não era o presidente dos Estados Unidos, mas. Não, e assim, continuando só esse papo de teoria da conspiração, eu acho, e eu concordo com você, não é nem exatamente um documentário, mas ele se vende assim, então é por isso também que a gente está falando sobre ele. Mas o negócio é tão. A narrativa é mal construída, assim, falando de um ponto de vista um tanto quanto literário, que até metade do filme eu fiquei em dúvida também se a teoria dele era de que a facada não aconteceu, ou se a teoria dele era de que a facada foi intencional para criar o fato político. Ele não se resolve isso. Ele não se resolve. Lá pelo final do filme, ele fala, ele cita uma frase do Bolsonaro: o soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é um covarde.
E daí ele coloca uns memes, né, umas fotos do Bolsonaro, soldado do Brasil, tá? Essa é a prova que ele queria tomar facada. Ai, cara, enfim, segue. Enfim, é um documentário com poucas fontes, assim, primárias, né? Ele entrevista ali dois jornalistas, um jornalista e um fotógrafo. Não tem muita... Tem sempre aquela coisa assim, nossa, eu tentei falar com alguém, não consegui, isso também seria indício de alguma coisa. A agressão que ele sofre da mulher lá no portão. Fui agredido. Fui agredido, exatamente. Saiu uma cutícula da mão dele aqui. Cara. Me segura. Ela estava tentando. Porque essa mulher não quer que eu fique sabendo da verdade. Uma tiazinha lá. Ela está tentando entrar em casa, aparentemente. Isso. O cara está barrando a passagem dela. Foi agredido, porque, cara, é uma conspiração. Quem já passou mal na rua e precisava entrar em casa rapidamente, entende, né? Entende, a mulher. Entende, assim, já tá a tartaruga, já botando a cabeça pra fora, a mulher... Dá um break pra mim. Você vê, né? Isso é o que o jornalismo enviesado faz, né? Nós vimos o documentário, eu não tinha essa informação que eles trazem, de que foi arrecadado R$66 mil, posso checar com o Joaquim depois. E se realmente acontece uma vaquinha online de um canal que é esquerdista, que é o canal 247, que foi trazido pelo Pavinato, que tem verba do governo ali, que foi noticiado em algumas mídias, que recebeu mais de R$600 mil do governo atual, gera esse tipo de situação, né? Porque o jornalista apura. E aí virou o jornalista investigar o outro jornalista. E aí gera esse papo de boteco de jornalistas inteligentes, né? Pessoas que sabem das coisas, mas que deixam clara a sua predileção política, e um fala, né, mais pela direita do que mais pela esquerda. É uma insanidade falar que foi uma facada falsa? Existem alguns indícios. Então, tá aí o Joaquim que veio aqui corajosamente e falou, né, ao vivo, e eu gostaria de trazer outros jornalistas também. Teve o fato da exploração da camisa com sangue? Teve. Teve o fato de um atentado nos Estados Unidos, de um atirador que inclusive era portador de autismo, e que isso aumentou a popularidade do Trump? Teve. Então, eu acho que todo o jornalismo deve ser respeitado. Só que o enviesamento dos canais gera esse tipo de reação que a gente está vendo aqui. Entendeu? Então, Gazeta do Povo é um veículo mais à direita. Eu não sei se ele está totalmente à direita ou é centro-direita. E o canal 247 é totalmente esquerda. Então, é natural que iria aparecer um conteúdo desse que vocês mandaram para mim para reagir aqui. A questão é, tudo isso que eles falam, eu dei risada em alguns pontos ali, porque, de fato, é lamentável para o fotógrafo ele ter perdido a chance. Isso é uma piada interna de jornalistas, né? O fotógrafo que está cobrindo um fato não pode olhar para o lado. E ele olha bem na hora da facada, né? E no documentário mostra de uma forma triste, né? E eles estão rindo ali porque, cara, realmente foi, né, muito ruim para esse fotógrafo não ter tido acesso à facada. A imagem seria a foto em alta resolução. Tem vídeos, né, que mostram a faca entrando e saindo ali, mas de fato não tem o take, né, o take da facada, que seria isso. Mas vamos continuar assistindo aqui. Vamos lá, que tem mais 3 minutinhos aqui. Eu quero as suas reações. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal e deixa aqui o seu comentário. Vamos lá. Cara lá segurando o portão. Pô, ele teve sorte de não ter sido mais agredido. Não, e assim, eu acho que teorias da conspiração dão filmes até mais ou menos interessantes, assim. Todo mundo aqui lembra, né? A gente até falou relatório do JFK, né? Do Oliver Stone, que é divertido, assim. Enfim, a teoria da conspiração... Pelo menos rendeu uma coisa boa, que é o episódio do Seinfeld que tira sarro, né? E assim, teoria da conspiração, literatura de espionagem se baseou nisso nos anos 60, 70 pra caramba. Então, todo filme também de espionagem, todo filme do James Bond é um pouco teoria da conspiração,
Não seria legal. Só que realmente essa conspiração aí que o Joaquim Carvalho tentou cavar não deu certo, simplesmente. É fantasioso demais até para as pessoas mais narcisistas e que se acham detentoras assim, de um poder de conectar pontos extraordinários. Pontos são muito, muito difusos e nessa teoria, né, vocês citaram essa mulher que teria agredido o jornalista, caramba, né, a teoria é tão profunda que chega até o povo, até a tiazinha que está lá querendo entrar em casa, ela está envolvida nisso, e ela está envolvida num pacto de silêncio. E eles não explicam quem é aquela mulher, mas você deduz que ela é a esposa do ajudante do fruteiro. Sem brincadeira. Essa é a relação possível. E assim, eu vou perguntar para vocês. A esposa do ajudante do cara da frutaria. E eu vou perguntar para vocês. Olha que conspiração essa coisa. Imagina você ter uma rede de intriga que chega nesse ponto, né? E assim, o negócio da faca, né? Porque a faca teria sumido, não sei o quê, e o fruteiro lá estaria envolvido nessa grande conspiração. Eu fico me perguntando, eu pergunto a vocês, pergunta quem está assistindo, né? Você ali tem uma banquinha de fruta, acontece esse fato político, violento, você não vai querer, depois de 3 anos, o país totalmente polarizado, essa briga e não sei o quê, você não vai querer se envolver nessa história, você não vai querer dar entrevista, é uma coisa mais natural do mundo. Não é não querer se envolver, já estão envolvidos. Você imagina o assédio de todos os fatos que essas pessoas sofrem, de advogados, de oportunistas, da própria investigação da Polícia Federal, obviamente, ela vai chegar lá, vai entrevistar pessoas simples, pessoas que estão tocando o dia a dia, se veem metidas num processo, tendo que visitar a delegacia para contar os fatos, depois rechecar os fatos, depois ter que... Você reconhece a pessoa, você não reconhece? As pessoas vão ficando com medo, né? Exatamente. É óbvio que elas vão ficando com medo. Imagine, uma das teorias da própria família, né? Da mãe? Irmã do Adélio. A irmã do Adélio. Da irmã do Adélio, que não tem contato, né, com o Adélio, então, e ela é toda ressabiada. Agora, você imagina o assédio que ela já sofreu até esse momento. Então, você até entende que uma pessoa está tentando procurar uma saída, ela começa a achar algumas respostas que não são necessariamente reais, mas que ajudam a passar por aquele momento. Então, não é todo mundo que está ali está mentindo, né? Ou está escondendo, ou não, mas é um assédio muito forte, gente. Foi um dos principais acontecimentos dos últimos anos. Fato. Né? E essa cena, Evandro, me chamou a atenção. Agora você está falando, eu lembrei também, cinematograficamente, filmicamente, né? Como você diz, a gente brinca, mas vocês repararam que tem uns closes assim no barraco, né? Em que a mulher vive, mostrando a pobreza dela. Surreal essa narrativa, né? De que a pessoa ali, de repente, o depoimento dela teria até mais credibilidade, porque ela é uma mulher super simples. Eu fiquei meio chocado com essa parte. E a partir disso ele tenta recuperar um perfil psicológico do Adélio, né? E aí ele seria um homem bom, inteligente. Que é 99% dos casos de homicídio, né? Que são crimes passionais que você vai recuperar. Não, mas ele vinha aqui no bar todo dia, era uma pessoa dócil, adotou 5 cachorros, tem 3 filhos, é um trabalhador. Primeiro, se você entrar numa comunidade violenta, todo mundo é trabalhador, né? Não existe bandido que não seja trabalhador no fim das contas, né? E aí, vamos colocar tudo isso em perspectiva. Essas fontes que estão com medo, digamos assim, essas que a gente não consegue falar se elas estão escondendo ou não estão escondendo. Existe uma cobrança muito, muito forte da direita de que houve, sim, um mandante pro Adélio, né? E o Joaquim Carvalho, ele também usa essa versão, que houve, sim, um mandante pro Adélio. No caso da direita, então, você imagine, você tem uma pressão de um pessoal muito engajado e volumoso que quer descobrir quem mandou matar o Bolsonaro, né? E uma pressão, inclusive, na Polícia Federal. No final das contas, o presidente é o Bolsonaro e é o chefe da Polícia
federal. Isso por si só gera uma pressão de investigação, né? Então, todo esse entorno, de alguma maneira, eles já estão sendo expostos a isso. E você tem os outros que querem descobrir a farsa da fakeada e que vão atrás dessas pessoas para tentar colocá-las contra a parede. Então, é natural que não haja nenhuma resposta de um desconhecido. Até porque o jeito que ele aborda as pessoas é para não conseguir a resposta. Ele chega com a câmera falando, quero fazer uma entrevista. Ele não tenta se aproximar, tenta conversar, a câmera escondida, uma coisa tentar pegar. Né? Não, ele não quer fazer aquelas entrevistas. Ele é invasivo demais, né? É invasivo demais. Cara. Todo mundo que é jornalista sabe que se você não tiver uma conversinha antes, tal, em casos assim que são mais sensíveis, a pessoa não vai. Cara, se você for no centro, se for na rua 15, um monte de loja, se chegar na loja com uma câmera entrando, me fala aí de quanto a pessoa vai dar um tapa em você, vai fechar a loja, né? Pô, não existe isso, não existe. Uma paradinha. Um outro ponto, né? Dá uma paradinha para mim. Só para contextualizar aqui, porque a gente vai fazer por bloco, senão fica muito cansativo. Então, foi proveitoso esses primeiros 20 minutos aqui, 15 minutos. Eles questionam, né, eles estão questionando a abordagem jornalística. Eu gosto desse tipo de conteúdo, porque são os bastidores para você que não é um insider, né, não está dentro do universo jornalista, é um outsider, é um telespectador. São macetes jornalísticos que fazem toda a diferença para fabricar o material que você assiste na tela. E é por isso que eu te convido para ficar comigo até o final e assistir os outros episódios que eu vou fazer em reação a esse vídeo. O que a gente tira daqui de conteúdo, e isso é comum, tá? Falei com o Joaquim, vocês sabem do meu posicionamento político. O Joaquim tomou pedrada pra caramba de vocês aqui no chat quando veio, e tudo bem, sobre sobreviver. Foi uma atitude corajosa, ele mesmo elogiou, porque normalmente o pessoal que está comigo é direita, né? A gente sabe disso, e independente de ser bolsonarista ou não, são direita. E a direita e a esquerda quer a verdade nisso, entendeu? A esquerda acha que foi a família Bolsonaro que está envolvida, o próprio Carlos Bolsonaro, como eles induzem a entender, e a direita acredita que tenha sido obra do PT a tentativa de eliminação do Jair Messias Bolsonaro. Para você, o que foi que aconteceu naquele dia, em setembro de 2018? Me conta aqui e esteja comigo na sequência dos nossos vídeos. A gente vai fazer o break aqui, e se você quiser assistir inteiro, continue, mas por enquanto a gente fecha esse vídeo e vamos para o próximo. Muito bem, continuando aqui a reação o bate-papo aqui dos 4 jornalistas do Gazeta do Povo, Ricardo Sabag, Jones Rossi, Paulo Pozonoff Júnior e o Evandro Schenkel, que está contribuindo bastante aqui, por enquanto, nesse debate. Ele foi o que mais trouxe informação, né? Parabéns aí para os comentários do Evandro, e a gente vai seguir porque a gente quer saber o que aconteceu no dia da facada de Adélio Bispo em Jair Messias Bolsonaro, lá em Juiz de Fora. Eles estão comentando o documentário feito por Joaquim de Carvalho, jornalista que tem o maior mérito da cobertura do caso Adélio, na minha opinião. Foi atrás da irmã, conseguiu levar ela até o presídio, conseguiu declarações impactantes e fez um documentário pelo Brasil 247, falando e questionando a veracidade da facada, e a gente está aqui apurando isso. Quero saber a sua opinião, quero saber se você concorda com o Joaquim, se você concorda com a minha opinião, que eu já dei aqui várias vezes, e se você concorda com a opinião dos 4 amigos aqui da Gazeta do Povo. Segue aí pra gente, vamos lá. Da teoria da conspiração é de que houve movimentação na conta do Adélio, que o advogado é um advogado e que não se sabe quem financiou o advogado do Adélio. Veja, aí também vai junto com aqui a esquerda está se colocando ao lado da direita, que existem as mesmas perguntas, né? O que você pode alegar? Assim, houve uma verificação do volume financeiro. O volume financeiro é ridículo, é R$8 mil, 8 ou 6 mil reais que se encontrou na conta dele. Ele tinha feito, inclusive, um acerto de um desligamento trabalhista de algum lugar que ele tinha. Na questão dos advogados, para a população, talvez isso não seja tão óbvio,
quanto é para quem cobre geral. Então, assim, eu já cobri geral bastante tempo, o Jones já cobriu geral bastante tempo, o Sabag cobriu um pouco, mas é muito natural nesse mundo. Eu não, que eu sou intelectualoide. Você sempre foi do DCE, né? Ficava no ar-condicionado, burguesinho. Ficava lendo livrinho de poesia. Eu fui repórter de polícia, rapaz, olha aí. A gente sabe como é natural quando um caso criminal ele ganha repercussão, ninguém precisa pagar esse advogado, porque os advogados, eles compram essas causas, e eles, inclusive, assediam para eles conseguirem essas causas, porque são causas muito importantes, e não é porque ele vai colocar o nome dele na opinião pública. Por mais que ele saiba que a pessoa é um assassino, o que está aqui é a tese é ele pegaria 170 anos, mas olha como eu sou bom, e eu vou conseguir fazer chegar a 50 anos apenas. E isso fica mais claro, Evandro, no documentário lá da Elise Matsunaga, que é um advogado também desse, que vê a oportunidade no caso e pega o caso e tal, mas isso também não é tratado como, nossa, o que está por trás. Não, está muito claro que o cara tinha interesse publicitário, digamos assim, no caso. E em todas as cidades, em todos os estados... O Pavinato trouxe, né, que os advogados que entraram no caso da defesa do Adélio tinham passados de defesa do PT. E realmente é intrigante, porque, como ele cita o caso da Matsunaga, da von Richthofen, advogados amam casos midiáticos. Mas nesse caso, foi de uma inocência um advogado, no caso foi o Zanoni, tinha passado de defesa no PT, pegar esse caso em troca de visibilidade, porque iriam fazer a associação, como é o que eles vão trazer ali, eu tenho certeza. Então, isso é uma coisa mal explicada. Isso é um ponto aberto aqui, é uma ponta que não fecha, não está bem amarrada, né? Esses advogados com passado de defesa do Partido dos Trabalhadores se envolverem com um caso que eles saberiam que poderia trazer problema. Então, vamos continuar aí. Sempre vai ter aqueles 5 ou 6 advogados que compram essas causas, né? Aqui a gente tem lá o Elias Matarassad, se eu não me engano, né? Que pega o Morro do Boi, a mulher foi violentada durante não sei o que, teve uma repercussão danada, ou o assassinato de jogador, ou... Daledoni, que vive e defendeu lá o cara que chocou a mulher em Guarapuava, matou a mulher. Ele também pegou? Cláudio Daledoni Júnior. O Daledoni. Qualquer advogado criminal. Mas, enfim, eles estão no papel deles, né? Todo mundo merece. Não há um problema nenhum, né? Só que, lógico que isso passa para a sociedade. Mas quem está pagando isso? Um ferrado, né? Um desempregado, e que está indo lá e, de repente, tem um advogado que entra de jatinho? Como que é isso? É isso. É que, no caso, esses advogados não querem aparecer, né, Evandro? No caso do... Não, que é assim, teve... O que eles falam é quando perguntam, pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar cometendo aqui uma fake news, mas pelo que eu entendi é que eles não falam quem paga o advogado. O advogado não fala quem está financiando ele, o que provavelmente me leva a crer que é ele mesmo que está fazendo pela causa, né? Pela causa não seria de se espantar. O advogado principal, o testa de ferro aí da defesa, ele diz isso, que existe um financiador, que ele não pode revelar quem é, que é alguém que seria ligado ao Adélio por envolvimento com a igreja, ou alguma coisa assim. Mas é isso que o Evandro falou, ele pode perfeitamente estar ele mesmo fazendo a defesa às suas próprias expensas, porque interessa a ele, talvez, ele ganha com, não sei o que interessa, mas ele ganha em visibilidade. Tá aí o nome do pelo sujeito. que eu pesquisei, ele já defendeu outro caso de vulto lá em... a Stang lá, a freira. Isso que aparece até na... assassino da Dort Stang. Isso. Então, quem pega o caso da Stang, obviamente é alguém que quer a projeção, né? Não é qualquer pessoa. Então, assim, só que isso, obviamente, e aí... Veja, toda a teoria da conspiração ela tem que trabalhar com pontos que são abertos e de difícil compreensão, né? Senão você não teria uma teoria da conspiração. E às vezes a gente trata como algo muito impossível, mas veja, a gente tem uma teoria da conspiração que a gente supõe que... não, deixa. Vai, vamos continuar. Eu ia fazer uma piada, mas eu vou Fica até o fim do programa, a gente vai dizer qual é a teoria da conspiração. Então,
João Kleber, pare! Jornalista, quando se junta, não presta. Tá? Mas, assim, é nessas brincadeiras e nesse papo descontraído que saem os bastidores. Tá? Então, com certeza, o Evandro Schenkel ia fazer uma brincadeira apropriada. Vamos ver se ele solta a brincadeira até o final. Agora ficamos curiosos. Qual é a teoria? Pare tudo! A teoria da conspiração mais conhecida é aquela do morcego que viajou das cavernas sem deixar nenhum rastro e apareceu no mercadinho municipal de uma cidade chinesa aí. É só isso. Covid, né? Geração agora COVID, tem uma, Evandro. Tem uma que Covid é outra coisa mal nada. explicada. Ah, sim. Essa daí é a melhor. A gente acredita. O vírus mutou dentro dele mesmo, né? Porque ele não deixou nenhum rastro de ter contaminado outra pessoa. Mas é óbvio, 1.900 quilômetros. Só para deixar claro, estou tratando com humor, tá? Humor não estou pode. afastando a teoria Você não estava acompanhando a CPI da Covid. Daqui a pouco chega a polícia do humor aí. O Omar Aziz diz que não pode humor na pandemia, né? Mas, assim, a gente está falando aqui de teorias da conspiração e eu estou pensando, eu não lembro que parte do filme exatamente, mas que me lembrou, a gente vai acabar falando de outros filmes e tal, daquele filme dos irmãos Coen, eu acho que é dos irmãos Coen, né, o Queime Depois de Ler, que também tem isso, né, as pessoas se sentem participando de uma conspiração e daí elas se sentem participando de algo maior e isso dá um certo sentido à vida delas. Então, assim, tentando tirar algo de bom dessa 1h44 da minha vida que eu joguei fora, eu tiro isso, assim, de notar, de perceber como tem muita gente que acredita muito nessa história lá de todo mundo é burro. Olha, gente, eu acho assim, falar que você jogou fora 1h44 assistindo fakeada, eu não acho que eu joguei fora. Não quero defender o documentário não, tá? Vejam bem o que eu vou falar aqui. Existem pontos ali que o Joaquim traz com propriedade, tá? Tem pontos falhos? Sim, tem. Mas teve muita coragem envolvida. Agora, sabendo que teve um financiamento para fazer o documentário, teve também um interesse comercial em cumprir a pauta. Tá? Então não sejamos inocentes. Agora, eu acho que não é jogado fora. É importante você ouvir os dois lados. Eu mesmo assisto o canal esquerdista pra caramba. Porque eu quero saber o que o outro lado está pensando, para ver se faz sentido. Como jornalista é minha obrigação. E eles assistiram também. E eu não acho que joga fora, não. É aí que você tirou base para fazer a live de vocês também. Esse é o ponto. Vocês estão gerando um conteúdo em cima de um outro. Quem teve a coragem de fazer o conteúdo controverso? O Joaquim de Carvalho. Eu acho que cabe o respeito. Tá? Respeito. Você não precisa concordar, mas respeita, porque foi lá, fez a investigação em loco, ninguém teve a coragem de fazer o que ele fez. Então, merece respeito o Joaquim. Não é porque é meu colega mais próximo, não, eu ainda não conheço os rapazes aí. Mas falar que perdeu 1h40 acho exagero. Porque você não perde tempo. Na vida você não perde nada. Né? Ou você ganha, ou você aprende. Nesse caso, se a gente não ganhou nada, pelo menos eu quero ver a parte do médico ali, do pastor, se vocês vão comentar a questão do Bolsonaro ter tido um problema de saúde, e de fato tem a imagem ali. Essa é a pergunta que eu tenho. A gente está atrás dessa resposta. E se for o caso, eu vou atrás deles também, para a gente se juntar e ir em busca dessa resposta. O que o Bolsonaro tinha na barriga no dia da missa ali, 4 meses antes da facada? É um ponto a ser respeitado. Poderes para juntar pontinhos. E também isso é a parte mais legal, que é das pessoas que se sentem assim, participando de uma coisa muito grande, isso dá um sentido à vida delas. Tirando alguma coisa de bom no filme, na minha nota lá, afinal, talvez eu ressalte isso, é isso mesmo. Isso é a única coisa de bom que tem o filme. Olha, eu ia sugerir a gente nem dar nota, mas vamos lá, né? Jones, o Sabag tá quieto. Eu tô escutando vocês, depois eu vou falar a verdade. Eu só ia falar que assim, depois que deram 66 mil reais lá pro cara fazer o filme, a última coisa que ele poderia fazer era voltar sem a história, né? É verdade. É um ponto. Tendo prova de que teve essa arrecadação, é um ponto. Porque tem umas partes ali, por exemplo, tem uma hora que ele pega lá um tweet do Carlos Bolsonaro falando que a imprensa não deu atenção a um atentado ao Trump.
Ele, olha só, essa narrativa já estava sendo gestada desde 2016. Cara, 2 anos antes, o cara falou assim, olha, eu vou twittar isso e isso vai ser um aviso. Cara, o cara tinha que justificar os 66 mil reais, cara. Cara, eu não tinha pensado nisso, mas enfim, no final das contas faz sentido, né? Eu fui ver a landing page lá do Catarse e o vídeo que ele colocava antes de fazer, né, chamando. É exatamente o documentário. Ele promete, vamos investigar isso, vamos aquilo, isso daqui tá estranho, isso daqui tá estranho. No fim das contas, deram o dinheiro, ele foi para a investigação e voltou com a mesma coisa que ele tinha antes. Cara, ele conheceu o Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade muito interessante, ele conheceu o Juiz de Fora. Eu acho que é válido. Com 66 mil reais, Evandro, com 66 mil reais, você iria para Juiz de Fora? Para onde você iria? Eu ia para fora. 66 mil reais dá para o cara fazer um baile documentário. É legal a parte, a gente não comentou, né? A parte que ele dá entrevista para ele mesmo. Eu ia falar desse formato. Fala aí, Sabá. Esse barulho aí é proposital. Isso aí é um grupo. Muito estranho. Instalou aí para atrapalhar o Quarentena Cult. O Joaquim de Carvalho. Me dá 66 mil reais que eu faço um documentário sobre a origem desse barulho. Sobre a obra em cima da sua casa. O Joaquim de Carvalho, ele é um jornalista que hoje ele é colunista do Brasil 247, que é um veículo que tem uma visão à esquerda, né, da situação política brasileira. E ele tem uma carreira antes disso, ele foi repórter da TV Globo, foi repórter da revista Veja, e ele é um jornalista que tem muito cacoete de repórter de televisão, né? Então, eu concordo com o Evandro quando ele fala assim, não é bem um documentário, tem mais uma cara de reportagem especial, e é isso mesmo, a maior parte do filme ele faz ao estilo de reportagens especiais, essas dos programas dominicais, né? Em que Goulart de Andrade, não pareceu o Goulart de Andrade? Aqui agora, aqui, nessa região. Ele tem isso, né? E assim, aí é permeado isso pela edição do filme, que sempre tem trilha de mistério horrível, assim, né? Que acompanha. O filme. Tem, quando ele começa a falar, só falta a trilha do tubarão, né? E aí ele insiste bastante nisso. Ninguém na cidade quer falar sobre o que aconteceu e tal. Então ele tem uma competência ali, né, técnica de fazer televisão, que é o histórico que ele tem e tal. Então você vê que é uma pessoa que tem muito jeito ali de falar com a câmera e tal. E no começo isso parece até... Eu acho que eu queria até dizer isso, assim, acho que há coisas relevantes no trabalho que ele faz. Acho que quando ele vai entrevistar algumas pessoas, quando ele vai até a cidade, quando ele fala, por exemplo, a entrevista do presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora, que foi quem patrocinou a ida do Bolsonaro durante a campanha para lá, é uma entrevista longa. Ninguém então, fez isso. O sujeito explica bastante coisa, né? Então ele ouve pessoas ali que tem algo a acrescentar. E, de fato, o Evandro lembrou bem também, casos criminais costumeiramente vão deixar pontos aí sem uma explicação muito clara. Não existe uma investigação perfeita sobre um caso criminal, né? Você não vai lá descobrir tudo o que aconteceu, qual era o detalhe, qual era a motivação de todas as pessoas e tal. Então é natural que uma investigação como essa você consiga levantar lebres que estão aí até hoje, dúvidas que eram no ar. O Tiger King é isso, né? E todos esses documentários da Netflix, basicamente esses criminais, isso. Sempre vai ter alguma coisa que você possa levantar como suspeita, né? Só que aí o que o Joaquim de Carvalho faz? Ele para além dessa parte do trabalho mesmo, que ele foi até a cidade, entrevistar pessoas e ligar os pontos, mostrar qual foi a trajetória, acho que ele faz alguma apuração importante ali de ver o inquérito, ver o que apareceram dos depoimentos e tal. Assim, ele tem uma parte disso que é apuração, que eu não acho que ele tenha sido mal intencionado em trazer isso. Então, quando ele explica qual foi o trajeto do Bolsonaro, eu hoje, espectador, vendo isso, eu não lembro qual era a agenda do candidato aquele dia, não lembro disso, lembro da facada, né? Então ele explica, olha, ele veio aqui, ele se reencontrou com não sei quem, ele deu essa entrevista, ele falou tal coisa, ele foi para tal lugar, encontrou com outra pessoa, ele estava vestido desse jeito. Então, assim, tem uma série de informações que ajuda você a entender um pouco mais, ou relembrar o episódio daquele dia. No entanto, isso que o Jones trouxe, a forma como é apresentada a tese do filme de que essa facada foi falsa,
em alguma medida, eles nem isso deixam claro, né? Se foi uma facada falsa, se foi uma facada de verdade encenada, se foi uma conspiração com o Adélio, tipo, o pessoal é favorável ao Bolsonaro, convenceu o Adélio e o Bolsonaro a fazer uma encenação de alguma, não deixa claro o que é, né? A tese, os elementos que ele junta para tentar tornar essa tese crível, eles são puramente especulativos, são só ilações. Então, e aí isso que o Jones falou, ele entrevista a si mesmo. Porque o filme começa com o que parece ser uma reportagem, então o repórter lá segurando o microfone, fazendo aquilo que no jargão a gente chama de passagem, né? Que é aparecendo o repórter na frente no vídeo ali e tal. Só que tem outros trechos, boa parte do trecho, em que ele dá um depoimento, ele, o próprio jornalista, dá um depoimento, em que ele vai tecendo essa linha de conclusões que ele tem para tentar justificar que o episódio é falso, né? E ali você tem ilações de toda sorte, que não tem qualquer tipo de correspondência com o mundo real. Não tem. Ele olha várias imagens, essas imagens que a gente já viu desde então em redes sociais, imagens de gravações de celular, né, do episódio e tal, e daquela confusão, e de gente falando no meio, o que aconteceu, aquilo. E ele, várias vezes, o filme mostra essas imagens paradas ou em slow motion, e aí põe uma flechinha ali e fala assim, olha, nesse momento está acontecendo tal coisa. E aquilo ali é uma interpretação puramente particular do que você acha que está acontecendo. Como que você vai entender qual era a intenção daquilo, ou justificar que o sujeito faz um gesto com a mão e que aquele gesto significa tal coisa? Por exemplo, no fato, e é um fato, que o Adélio tentou se aproximar do Carlos Bolsonaro no dia 6, lá em Juiz de Fora, existe uma imagem que o Carlos Bolsonaro está fora do carro, o Adélio se aproxima dele, e o Adélio tenta tocar no Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro entra no carro. É isso que a imagem mostra. Bom, a explicação que o filme traz é que, olha, isso prova que o Carlos viu o Adélio se aproximando e fugiu da presença do Adélio, entrou para o carro, né? Outra ilação que é perigosíssima fazer assim, Bolsonaro foi alertado por várias pessoas de que naquele dia ele precisava usar um colete à prova de balas. Vários dos seus colaboradores disseram que ele deveria usar. Eles levantaram essa questão. Esse é um protocolo diário, né? Assim, obviamente um protocolo diário. Quem fez tantos avisos? Qual era a suspeita que alguém da equipe do Bolsonaro tinha de que naquele dia poderia acontecer algum atentado, alguma coisa assim? Não explica, não mostra, não traz novidade alguma disso. São ilações. Vou te falar mais, Sabag, só para complementar, claro. É que tudo isso era fato noticiado. Você tem o Carlos Bolsonaro, ele não está revelando uma imagem do Adélio chegando e o Carlos entrando no carro. Você tem já o Carlos Bolsonaro dando entrevista e falando que foi tocado, que algo tirou ele dali, porque pode ser que, inclusive, o Adélio, vendo que não ia conseguir chegar no Bolsonaro, poderia ter tentado acertar o Carlos. Pode ser. Aqui também eu estou numa teoria, só na questão de teoria. São possibilidades. Possibilidades, assim. Mas o próprio Carlos chorando, ele fala, alguma coisa me tirou dali, enfim, tudo aquilo aconteceu. Que o Bolsonaro não respeitava as regras de segurança, gente do céu. É hoje. Até hoje, exatamente, até hoje. Não, e uma coisa... Muito bom. Vamos dar um break aqui para poder, né, contextualizar as coisas. Tem essa imagem do Carlos Bolsonaro. Eu perguntei para o Joaquim, ele sugere que o Carlos tenha entrado no carro para que o Adélio não conversasse com ele. Em contrapartida, o Carlos fala que se entrou no carro porque se sentiu ameaçado quando viu o Adélio. E aí a gente tem um vídeo de um podcast do Segurança Max falando que dias antes ele tinha perseguido supostamente o Adélio, que estava de olho no Carlos Bolsonaro. Então ele já estava com o sinal de alerta ligado. E casa a narrativa. Assim como casa a narrativa de que o Adélio teria ido procurar ele. E é por isso que a gente precisa saber o que tinha nos 3 celulares de Adélio Bispo, que foram apreendidos pelo Clenis, que vocês sabem que a gente está conseguindo contato, mesmo dentro de um presídio militar. É por isso. Por isso que eu preciso do apoio de vocês para a gente continuar na nossa investigação. A gente vai dar um break aqui. Né? Esse é o segundo vídeo dessa videoanálise do pessoal aí do Gazeta do Povo, contestando o documentário da fakeada no coração do Brasil, do jornalista Joaquim de Carvalho. Gostou? Curte, compartilhe,
Fique comigo se você quiser assistir na sequência, se não, pode fechar o bloco aqui que a gente vai abrir o outro vídeo. Muito obrigado. Voltando aqui, a gente está contextualizando o documentário de Joaquim de Carvalho, Uma Fakeada no Coração do Brasil, com um vídeo que a gente recebeu por indicação sua, que está aí nos assistindo aqui nos comentários, falando dessa reunião que teve de 4 jornalistas que assistiram a Fakeada no Coração do Brasil, assim como eu, e estão debatendo pontos chaves da investigação. Então, se você quer saber a verdade sobre o caso Adélio Bispo, você chegou no canal certo. É o único canal que está correndo atrás de um assunto que para muitos está encerrado. Mas a gente está entendendo que não. Né? Tem gente falando que o Adélio pode sair a qualquer momento. Se o Adélio Bispo for para a rua a qualquer momento, é hora de chegar o Cabrini e fazer a entrevista que todo mundo está esperando para ter as respostas que até hoje não foram dadas. Nós entramos em contato com o Clênis, né, o cabo Clênis, que prendeu o Adélio Bispo. A gente teve contato direto com ele, já mostramos isso aqui no canal. Vou colocar o vídeo para vocês poderem acompanhar. Falando que no momento do ataque, Adélio tinha 3 celulares. Quem é que anda com 3 celulares? Né? Para que eram esses 3 celulares? É muito intrigante. E aí, o Ricardo Sabag, o Jones Rossi, o Eduardo Schenkel, o Evandro Schenkel, desculpe, e também o Paulo Pozonoff Jr. Estão aqui debatendo esses pontos chaves. Vamos continuar assistindo aqui para ver o que a gente consegue apurar. Uma coisa, o doutor Macedo, do Einstein, eu, se fosse ele, metia um baita do processo. Para todo mundo aí. Explica quem é o doutor Macedo. Eu conheço o doutor Macedo. Então, o doutor Macedo é o cara o médico que operou o Bolsonaro. E o doutor Macedo, eu quando trabalhava na Ô, Jones, você sabe por que não acordaram ele, né, o doutor Macedo? Porque ele sempre acorda mais cedo. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Volta, barulho, volta a obra. Então, ó, se eu fosse o doutor Macedo, processava o pessoal lá do Brasil 247 e o Evandro. Por causa dessa piada. Mas então, eu conheço pessoalmente o doutor Macedo. E era um médico. É o médico do Einstein. Jones, então você vai trazer a resposta. Pode continuar, Jones. Todo mundo entende. Não se preocupe. Não, até eu fiquei agora. Quando cair o teto na cabeça do Jones, a gente para. Vai cair os caras lá do filme. Enfim. O doutor Macedo é uma pessoa seríssima. E ele fala, um oncologista operar o Bolsonaro. É um exímio cirurgião, o doutor Macedo, e eu conheci o doutor Macedo justamente quando ele estava operando um equipamento médico, que você faz cirurgia longe do paciente, equipamento chamado Da Vinci. Ele tem um óculos 3D que ele consegue enxergar, ele manipula tudo de longe. Tem lá as enfermeiras e um outro médico que fica fazendo a assistência dele, e eu assisti essa operação. Ele estava operando uma hérnia de hiato. Enfim, o oncologista geralmente cuida do final do trato digestivo. Ele é especialista nessa área, né? Enfim, aventar que o doutor Macedo participaria disso, um negócio desse, é tão bobo. Ele fala, doutor Macedo se desentendeu com Einstein. Se ele realmente tivesse se entendido por causa disso, né, não sei, pode ser que haja um desentendimento, não participo do dia a dia do Einstein, mas aventar que o doutor Macedo teria participado disso e daí teria ficado bravo. Tão bobo, é tão pequeno. Isso é geral, né? Porque para a teoria ficar de pé, você precisa envolver pelo menos umas 30 pessoas aí, né? Mas extrapolando aí o assunto também, eu falei, né, do cara que acho que todo mundo é burro menos ele e tal, mas também tem essa coisa de acreditar que as pessoas são tão competentes, que a cúpula dessa conspiração é tão competente que ela consegue manipular, né, tantas pessoas, instituições, tudo ao mesmo tempo, e para conseguir aquele fim, objetivo desejado. Isso também eu acho interessante. Para para mim. Isso aqui é um ponto. Isso aqui é o ponto. O Bolsonaro não tinha organização financeira e nem organização política e nem influência para conseguir manipular tanta gente para encobrir uma fraude. Esse é o ponto que descredibiliza o documentário, na minha opinião. A campanha que o Bolsonaro fez para chegar à presidência foi uma campanha de vereador.
baixo custo. Entendeu? Então não haveria como fazer uma manipulação tão grande. Esse médico, Dr. Macedo do Einstein, é um ponto também para a gente chegar e perguntar o que foi feito na cirurgia, o que o Bolsonaro tinha. Se ele tinha um refluxo gástrico, se ele tinha uma úlcera, se ele tinha um câncer de estômago. Isso é um ponto-chave que a gente pode ajudar a amarrar nessa questão de trazer a verdade. Lembrando que a gente aqui não tem financiamento algum. Diferentemente do documentário que teve o financiamento, a gente não tem financiamento algum. Então a gente precisa do seu compartilhamento. Se você tem interesse pela verdade, não me dê dinheiro, não. Compartilhe o vídeo, tá? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal. É assim que você vai apoiar a gente a continuar fazendo as investigações e chegar a lugares que não chegaram. Tá? Chegar a lugares que não chegaram. Eu mandei o áudio do Clênis para o Joaquim de Carvalho. Então ele está tendo acesso ao que eu estou fazendo aqui. Uma investigação completamente particular, paralela, sem fins lucrativos. Né? A gente está aqui movimentando um canal jornalisticamente. O que me move é a minha paixão jornalística. E é por isso que eu respeito canais como o meu, independentes. Né? Não tem aqui Brasil, União e Reconstrução, não. Tá? Mas esse é o grande ponto. Será que o Bolsonaro tem o poder todo, ainda mais todo mundo contra o sistema todo atrás do Bolsonaro, como está hoje? Ninguém descobre a verdade. Que coisa bem feita que fizeram, hein? Poder, né, nesse caso, aí, como o diretor dá poder à família Bolsonaro, por exemplo. Os caras são brilhantes. A ideia de você organizar essas 30 pessoas, ter gente que desde o círculo, desde o próprio presidente da República, passando por sua família, pelos seus assessores diretos, passando por apoiadores, policiais federais, mais ou menos próximos, seguranças privadas, até uma figura como o Adélio, que é isso que o Evandro falou, assim, um cara que fez muito pouco na vida, tinha, né, sujeito sem nada, quase. Ele é um história de sobrevivência, né? Você imaginar que você vai juntar todas essas pessoas, você vai ter essa ideia, né? Porque isso é outra ilação que o filme faz. Que o Bolsonaro sugeriria que se ele levasse uma facada, sim, ele seria vencedor das eleições, como se ele estivesse maquinando esse projeto, né? Mas assim, se imaginar que você vai juntar todas essas pessoas de diferentes lugares, de diferentes ideias e um mais ou menos próximo, então, olha, vamos encenar um negócio, vamos fazer uma coisa falsa aqui para fingir que a gente tá dando uma facada, ou vamos dar uma facada, mas vai ser uma facadinha só, entrar uma pontinha ali. Tem que escolher uma faca menor, né? Porque, porra, e assim, com 10 mil pessoas, sei lá quanto que tinham ali ao redor, né, populares, não, vai dar tudo certo, vai chegar no dia 6, vai ser assim, o Bolsonaro vai dar o sinal, sim, vai fazer a contagem regressiva, e você na hora que o fotógrafo tirar a foto, você vai lá. Aí vai ter alguém que vai atrapalhar o fotógrafo. Atrapalha só um, tá? Atrapalha só um, 19. Ele vai virar, e nessa hora você pula... Atrapalha bem esse, coitado, bem aquele que foi sorteado. Você atrapalhado. Pula por cima do cara, dá a facada, e aí não se preocupe que vai ter alguém te protegendo da multidão que vai querer te linchar. Certo? Engraçado. E vai ter alguém te tocando na barriga sem motivo nenhum, e eu não vou te falar porque ele te tocou também. Isso. E aí, vamos aproveitar. Qual vai ser o teu pai? Vamos encenar isso aqui. Se fazer isso, assim, quanto tempo de ensaio eles iam ter que ter com figurantes para fazer esse negócio dar certo numa ocasião como essa? É absurdo, é ridículo, não existe, não, é impossível, mesmo que você considere que tem pontos em aberto na investigação e podem ser considerados, e alguns vão ficar abertos até o fim da história, mesmo que você considere isso, seja você apoiador do Bolsonaro, detesta o Bolsonaro, acha que existe uma conspiração, ou acredita no trabalho da Polícia Federal por inteiro, então, mesmo assim, imaginar que essa tese ela faz algum sentido do começo ao fim, não dá. Eu tenho uma nova teoria da conspiração aqui, sabe? É rapatismo político esse negócio. Isso aí é... E aí o que acontece? O Jones, o Joaquim Carvalho está aí nas redes sociais, eu quero debater com quem quiser e tal. É um sujeito que explicou, estudou o caso e tal. Eu não duvido que ele se saia bem no debate, falando detalhes, trazendo coisas que não estão nesse filme e tal. Assim, é alguém que está por dentro disso. É uma pessoa articulada. E muito inteligente. Não quero questionar a má ou boa intenção dele aqui. Agora, se achar que aquilo ali faz se consegue fazer justaposição das peças e chega a algum lugar, é impossível. Não, você tem... a minha teoria da conspiração. Fizeram esse documentário para que a direita ficasse pé da cara com esses questionamentos e parasse de questionar o real motivo pelo qual o Adélio matou
Que aí sim, se questionassem isso, é mostrar que a esquerda estava envolvida nisso. É a meta-conspiração. É a meta-conspiração da conspiração. Vamos para as Desculpa, notas? Evandro, eu te Então, já Eu não ou não? entendi o que ele quis Isso dizer. aí é. E aí o que acontece? O Joaquim, Jones, o Joaquim Carvalho tá aí nas redes sociais, eu quero debater com quem quiser e tal. É um sujeito que explicou, estudou o caso e tal. Eu não duvido que ele se saia bem no debate, falando detalhes, trazendo coisas quero o que não depoimento estão do nesse Jones, filme é e tal. Assim, interessante alguém a teoria tá que por ele dentro traz aí. disso. É uma pessoa articulada. E eu não É mais quero questionar Pode deixar, mal ou deixa boa coisa. intenção dele aqui. Agora, se achar que aquilo ali faz que se consegue fazer justaposição das peças e chega a algum lugar, é impossível. Não, você tem... A minha teoria da conspiração. Fizeram esse documentário para que a direita ficasse pé da cara com esses questionamentos e parasse de questionar o real motivo pelo qual o Adélio matou. Que aí sim, se questionassem isso, é mostrar que a esquerda estava envolvida nisso. É a meta-conspiração. Uma cortina de A fumaça. meta-conspiração da conspiração. Então, mas aí é uma especialidade da esquerda. A gente pode falar isso aqui, né? Não é porque eu tenho um posicionamento A ou B. A esquerda é mestre em fazer cortinas de fumaça. Veja o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, o escarcéu que fez com o suposto tapa que o filho dele teria levado no aeroporto de Roma. Isso é cortina de fumaça. Deu em quê? Deu nada. Mas tira o foco. Aí o pessoal que está reclamando do governo fica falando do tapa, ainda bem que ele tomou o tapa, bem feito, não sei o quê. E na verdade não aconteceu nada. Então gera, não é? Ele brinca que é uma teoria da conspiração, o Jones. Mas é uma teoria válida. Porque a esquerda gosta de fazer isso mesmo. Vamos para Desculpa, nós? eu te Então, já ou interrompi. não? Não, eu só ia falar que também tem uma manipulação do perfil do Adélio, porque o Adélio, ele é, assim, ele é um brasileirinho com as suas confusões de brasileirinho, que está trabalhando, tirando... Mas põe a confusão nisso. Não, ele é com o agravante da maluquice. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que está ali tentando... trabalha de dia para comer de noite, Isso. não tem propriedade nenhuma, Mora né? em pensão, Escolaridade baixíssima, enfim, como os entrevistados falaram, um boa praça ali da região, né? O pedreiro que trabalhava com ele falou que aparentemente é articulado de algum jeito, né? Uma pessoa que consegue se expressar de alguma forma. Isso, assim, e aí ele tenta falar que isso ele era bolsonarista. Veja, ele não pode ser um esquerdista, porque ele, no fim das contas, trabalhava para o sistema capitalista de alguma maneira. Curioso isso, Evandro, não tinha pensado, mas assim, se ele fosse um universitário, talvez, daí, né? Exatamente. Então, olha o olhar preconceituoso que você tem. Daí vai lá e recupera uma história que você vê, porque, assim, eu acho que de nenhuma parte há a contestação de que há distúrbios mentais numa pessoa que tenta matar outra, certo? Para aí para mim que eu tenho aqui informação. Na verdade, não atribuem ao Adélio essa questão dele ser bolsonarista ao perfil pessoal dele, não. Mesmo porque tem fotos dele filiado ao PSOL e tudo mais. O que eu disse aqui para o Joaquim é o seguinte: você tem algum print do Adélio falando bem do Bolsonaro? Aí ele escreveu para mim assim, ó, tinha, não do Bolsonaro, do projeto de redução da maioridade penal. E você está vazando o que você conversa com o Joaquim? Não estou vazando não. Tá? Ele tinha falado isso aqui na live, é que eu sou gagá mesmo, eu esqueço das coisas. Então foi bom que ele até digitou para mim aqui, ó. Tinha, não do Bolsonaro, ele fala bem, ele falava do projeto de redução da maioridade penal, que era do Bolsonaro. Então é isso que atribui ali no documentário o fato de falar que ele é bolsonarista. Eu acho muito pouco para falar que ele era bolsonarista, isso mesmo, porque às vezes a pessoa nem está apurando, e não é porque você é direita ou esquerda que você vai ter simpatia com toda a causa que é da direita e esquerda. E aí, se ele era um bolsonarista, ou se ele era um petista, ou um comunista, ou um pissolista, como ele era filiado ao PSOL, talvez tenha passado batido, ele elogiar, é isso mesmo, tem que reduzir. Talvez ele tenha sido assaltado por um menor, pessoalmente ele tem essa opinião de que seria válido a redução da maioridade penal. Então,
Acho nesse ponto. Agora, não é por isso que eles estão falando ali, não, que é perfil bolsonarista ou não. O Adélio não tem perfil bolsonarista nenhum, na minha opinião, sinceramente. Eu tenho um contra-argumento bem factual. Um dos argumentos é porque o Adélio, ele achava que tinham filiado ele em algum partido político, e ele foi lá... O PSD do Kassab. Isso, e escreveu uma carta pedindo desfiliação do PSD. Aí o partido falou, meu amigo, você nunca foi filiado nesse negócio, e deu uma outra carta falando que ele não era filiado. Ele não... O argumento do repórter, do documentário, é de que você não pediria uma carta de desfiliação se você não achasse que você era do partido. Ou seja, ele era da direita. O PSD do Kassab representava a direita. Kassab é um baita direitista. É, um conservador liberal. Eu trabalho 20 anos em jornal, o que eu já recebi de e-mail, de telefonema, de gente querendo mandar nota fiscal porque estava faltando o jornal, que a gente estava publicando matérias que eles tinham pensado... A quantidade de gente que pensa que trabalha em jornal, mas não sabe o que é um jornal, é incrível. Evandro, lembra quando a Gazeta era... Só para explicar, a Gazeta, a redação da Gazeta era no centro de Curitiba. E eu, quando era editor de cultura do finado Caderno G, era esse o nome do caderno. Quem não conhece, quem é assinante da Gazeta há pouco tempo, é esse o nome. Do Caderno de Cultura da Gazeta. G de Gazeta, né? G de Gazeta, isso. G de Gazeta. Uma vez eu recebi uma mulher lá, chegava assim, eu quero falar com o editor de cultura. Chegou um dia uma mulher lá que ela alegava que era filha do príncipe Charles. E daí, detalhe, quando eu falei, né, eu cheguei na redação achando que era a grande novidade. Pô, chegou uma mulher que achava que era filha. Daí ela vem toda semana aí. Você sabe que eu tenho uma culpa que eu carrego, porque eu normalmente era um para-raio de pessoas desorientadas psicologicamente, porque eu tenho a paciência de conversar. E tinha um desorientado psicologicamente que me ligava a cada 15 dias no jornal que eu trabalhava no interior de Londrina, e era sempre essa maluquice. Porque tem que usar o capacete porque os russos estão tentando capturar meus pensamentos, e eu vejo que vocês já começaram a ter acesso a isso, que vocês estão publicando matérias que eu estou pensando. Gente, caso clássico. Aí um dia eu já estava assim, eu falei, mas por que você não toma a iniciativa e escreve um jornal antes de roubarem a ideia de você? Ele me mandou um jornal um dia. Ele começou a fazer um jornal. Ele imprimiu um jornal. Caraca. Com as matérias deles. E hoje esse jornal se chama The New York Times. Brasil 247. Vamos para as notas? Brincadeira. Só uma piada. Notas, o Paulo quer dar notas. Dá pausa para mim aí, vamos fazer o nosso quarto, senão fica muito longo, aí acaba ficando chato. Então aqui nesse ponto a gente vê a questão do Adélio ser visto como um bolsonarista, né, pelo documentário do Brasil 247, uma fakeada no coração do Brasil. Para a gente aqui, né, para os meus debatedores offline e para mim, essa teoria é infundamentada. Se você está gostando do conteúdo, deixa aí seu joinha, se inscreva no canal para continuar me encontrando. Meu nome é Thiago Parigiani, sou jornalista, estou em busca da verdade, em busca de um Brasil mais limpo. E para você que continua aqui com a gente está repercutindo uma entrevista, né, com 4 jornalistas aí do Gazeta do Povo sobre o documentário de Joaquim de Carvalho do canal Brasil 247, uma fakeada no coração do Brasil, que sugere que a facada em Bolsonaro, em Jair Messias Bolsonaro, teria sido falsa em 2018. E eles estão encontrando pontos falhos do documentário, trazendo à tona, alguns eu já concordei, alguns eu discordei, e você aí desse lado vai interagindo, deixando seu joinha, seu comentário, a sua inscrição aqui no nosso canal, e me dizendo se para você a facada em Jair Messias Bolsonaro foi verdadeira, foi falsa, teve mandante ou não teve. Você está bem resolvido com isso? Qual que é a culpa de Adélio Bispo? Teve gente por trás dele? Ele agiu sozinho? São muitas perguntas que a gente está aqui tentando entender. Então continua com a gente que a gente vai assistir aí o Ricardo Sabag, o Jones Rossi, o Evandro Schenkel e o Paulo Pousonoff Júnior aí da Gazeta do Povo. Tá boa a conversa, levantando pontos bem pertinentes, e vamos continuar assistindo aí.
Acho que a gente o raciocínio aqui, mas o fato é que está comprovado que ele foi filiado ao PSOL. Né? Sim, então, então você fazer toda essa. E ele não fala isso, eu acho. Eu acho que ele não chega a falar taxativamente que ele foi filiado ao PSOL. Então, você vê o duplo twist carpado que você precisa dar, falando ele é de direita. Né? Tipo assim, porque o pedreiro da periferia, esse cara não tem consciência social, gente. Ele não. Não tem consciência social. Ele gostava de arma. Ele foi lá na estante. Tiro, pagou um curso. Como se o brasileiro médio do interior não gostasse de arma. Até eu já fui stand de tiro. Eu também, minha infância inteira, porque aqui em casa todo mundo é militar, era militar, né? Pai que morreu é militar, meu irmão, policial civil, então isso é a coisa mais comum, né? Vamos para as notas, então? Daqui a pouco vamos falar que eu sou de direita. Vamos para as notas antes que o Paulo, coitado, tem um ataque. Paulo tem um compromisso, ele vai estar nos deixando. Quero ter tempo da gente falar das indicações e tal. Pronto, agora vai. Anotou. Passou a vinheta. Passou a vinheta, agora vamos lá. Agora comece você então, Paulo. Dê a sua nota. 1,44. 1,44. Foi o tempo, né? Vocês entenderam a piada. Tá. A minha nota é 2,47. Você assistiu 2 vezes? Não, 2,47. Boa! Boa também. Boa. Eu demorei um pouquinho, mas eu peguei. O Evandro tá pensando até agora, lá. Vai lá, Sabag. Eu vou dar 0,8. Por quê? O que significa esse 0,8? 0,8 porque o cara pegou o carro, foi pro juiz de fora. 8 deitado é infinito. Eu vou dar um 0, porque eu tenho que dar agora um recado aqui, uma lição de moral para os nossos telespectadores. A gente está tendo milhares de pessoas assistindo o nosso podcast, ouvindo o nosso podcast. Milhões de brasileiros aproveitando aqui do nosso debate e deixando as suas mensagens. E é muito importante isso. Você vê como as pessoas, quando se engajam, elas patrocinam aquilo que elas acreditam. Se você se omite, a verdade que fica é aquela das pessoas engajadas. A gente vem falando disso há muito tempo. Esse documentário só existiu porque existiam milhares, dezenas de milhares de pessoas que toparam financiar um documentário baseado em mentiras, certo? Onde eu quero chegar? Vocês todos precisam assinar a Gazeta do Povo, precisam indicar a Gazeta do Povo. E digo mais, não só a Gazeta do Povo, assina o Brasil Paralelo, Revista Oeste, consome esses conteúdos de qualidade, de um jornalismo mais independente, que fala contra o status quo, contra o politicamente correto, que defende a liberdade de expressão. Para isso precisa do apoio, para isso precisa que a gente tenha assinaturas, é preciso que as pessoas coloquem financeiramente, invistam. Ele está fazendo um jabá aqui agora, é o que a gente chama, óbvio, mas eu concordo com a fala. Por quê? Eu me enquadro nesse jornalismo independente. E aí quando você fala assim, poxa, Thiago, mas por que você é posicionado contra a direita, contra a esquerda? Não significa que eu seja bolsonarista, não significa. Mas quem a gente tem contra a direita hoje? É o Bolsonaro. Tem alguém melhor que o Bolsonaro? Não tem. O dia que tiver, a gente pode escolher. Eu me considero um radical de centro, mas esquerda eu nunca fui. Mesmo porque a esquerda amarra muito o país, encharca muito a máquina. Eu gosto de liberdade, né? Eu sou empreendedor por natureza. Minha família é comerciante. E eu só vi a esquerda prejudicar até hoje. É por isso que eu não compactuo. E o jornalismo esquerdo é a mesma coisa. Eles pegam o dinheiro da máquina, injetam ali, manipulam a opinião. Por isso que a Globo tá uma bosta. Por isso que o jornalismo da Globo acabou. O jornalismo da Globo ele deixou de ser imparcial há muito tempo. Quando a gente estava com o Bolsonaro no poder, a gente viu que a Globo falava. Qualquer tropeço do Bolsonaro era um estardalhaço. Hoje a gente vê o filho do Lula batendo na esposa e ninguém fala em rede aberta. Então vocês têm sim que adotar um jornalista independente. E aí nesse ponto eu falo para me adotar. Se você concorda com o que eu falo aqui no canal, se você gosta, porque não é o YouTube que me remunera.
Não é o Brasil União e Reconstrução que manda o patrocínio para cá. É você. E o meu membro aqui é de graça, é R$ 2,99 ao mês. Tá? É 1 centavo ao dia, não vai lesar ninguém. Então, se você tem condição, escolha um veículo de mídia independente. Por quê? Tiago, o Bolsonaro te deu algum dinheiro para você falar bem dele? Nunca. Não conheço o Bolsonaro. O PT mandou verba? Nunca. Nem quero. O dia que tiver, aí vocês parem de me seguir, porque eu vou estar enviesado. Mas isso não vai acontecer, eu garanto. Até hoje, 43 anos, eu não precisei vender minha opinião. Eu falo o que eu gosto, o que eu penso, não para convencer ninguém. Mas eu trago verdades. Verdades. Aí cabe a você escolher a verdade que você quer seguir. Você quer seguir um canal que é financiado pelo governo para falar bem do governo, ou um canal que tem abertura aqui, eu não sei até quando, né? A gente tem que torcer para não ter perder isso, porque pelo menos os jornalistas precisam ter o seu espaço para falar. Nós estudamos para falar, nós cursamos comunicação social, então não tem sentido censurar um jornalista de falar. Não é qualquer um que pode querer bancar o jornalista? Defendo também. Não é. É a mesma coisa qualquer um querer ser médico e sair metendo bisturi no peito das pessoas na rua. Não pode. Você quer ser um formador de opinião, você vai estudar para saber o tamanho que você tem perante a sociedade e o tamanho do estrago que você pode fazer com a sua opinião. É isso que eu defendo. Continua aí com ele. Vamos ver se vai demorar esse jabai. Estão financeiramente naquilo que elas acreditam, ou que, por mais que discordem, e eu acredito que muitas pessoas vão discordar de várias colocações que a gente fez aqui, entenda que o todo ainda custa caro, poucas pessoas fazem, e se não tiver apoio, desaparece. Então, até aquilo que você apoia, mesmo discordando em partes, deixa de estar disponível e só fica valendo aquilo que as pessoas estão muito engajadas mesmo para fazer. Então, e do outro lado, como esse documentário prova, Evandro, tem gente disposta a apoiar. Tem gente disposta a apoiar e estão apoiando e estão fazendo, né? Então, assim, hoje, eu acho que o nosso é o primeiro vídeo que vai ter sobre fakeada, contestando a fakeada, se eu não me engano, tá? Porque se você colocar ali, vai ter um monte... Eu fiz isso há uns 3, 4 dias atrás. Pode ser que tenha outros, mas nesse momento, se você colocar fakeada no YouTube, é o Festival do Chorume. Então, assim... a gente só está aqui porque a gente tem 70 mil assinantes hoje, a gente precisa chegar a 100 mil assinantes. A gente tem um programa aqui, o Hora do Strike, que está fazendo um trabalho incrível, trazendo comentaristas de influenciadores do YouTube, estamos trazendo, isso tudo custa caro, então a gente precisa mesmo da ajuda de vocês, assinando. Se já assina, recomenda a assinatura, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Então, a gente vê lá o último programa nosso, lá deu 60 mil visualizações, a gente precisaria de 60 mil likes ali, né? Então, deixando o like, você também está ajudando a gente, ou se inscrevendo no canal, recomendando o vídeo, compartilhando, enfim, tudo isso. O que não dá é só para consumir e ficar parado. Se não gostou, tudo bem, dá o dislike, não tem problema, desinscreve do vídeo, ninguém precisa se sentir obrigado a fazer nada, mas se gostou, tem que apoiar. Vamos para as recomendações finais? Mas você deu a nota 0, é isso? Dei nota 0. Qual foi a média disso? Ah, sim, desculpa, foi a média. Melhor que o processo lá? 1,18. Cara, o processo é baseado em informações verdadeiras, né? A média deu é verdade. 1,71. A média deu quase isso. Deu 1,18. Arredonda para cima. Então, vamos para as indicações? Vou começar também, que hoje eu... Pois não, Paulo. Está acelerado. Vai. Vai, Paulinho das Candongas. Vou fazer uma indicação e vou fazer uma contraindicação. A contraindicação são esses 2 filmes aí sobre a Suzane Richthofen, o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. É uma porcaria. Eu ainda vou escrever sobre isso na Gazeta. Assine a Gazeta para ler meus textos também. Eu ainda pretendo escrever sobre isso, que assim, é inacreditável que os roteiristas, lá, os produtores... O cara é muito bom. Vale a pena e está disponível no YouTube. Deve ser bom. Tem a piada da mariposa, que é uma entrevista que ele dá no Conan O'Brien, que é assim,
caras relacionam com que bons e maus momentos e tal. E eu acho não que é aquele que ele volta a fazer stand-up, não, né? Que esse eu acho. Não. Engano. Gostou? Hã? Gostou? Você gostou, Cara, cara? Então, gostei. eu gostei. Pô. Mas assim, eu gosto. Então, seria uma metáfora para a carreira dele. Não tem o maior ator cômico desse mundo? Não, é até revolucionário. O primeiro é muito bom. Você deu uma nota baixa pro primeiro. O primeiro é muito bom, vai. Então tá. Então vai ver, porque como é um filme de 10 anos atrás, eles tiram sarro, inclusive, disso. O Exorcista. Essa foi boa. Essa me instigou. Muito bem, era isso, né? A gente vê que eles aproveitam ali o final da live para trocar umas piadas, natural. É uma live, ficou bem espontâneo, tá de parabéns aí o pessoal da Gazeta do Povo. Recomendo a inscrição no canal deles, claro que eu recomendo. E tá aí, né? Mais uma visão para você ter do ponto de vista da contrapartida, né? Muita gente, quando eu trouxe o fakeado aqui, achou que eu pensava daquela forma. Não. Eu estou ensinando vocês como que se faz o jornalismo. O jornalismo se faz olhando os dois lados. Teve um que falou que a facada foi falsa? Vamos olhar. Teve um que o cara que falou que a facada é falsa é louco? Vamos olhar. É isso que a gente está fazendo aqui. E agora eu preciso da sua opinião. O que você acha? Né? Qual é a sua opinião? Isso é o que mais me importa. Você é o meu inscrito querido aqui do canal. Então, se não é inscrito, se inscreva, é de graça, tá? Se já for, deixa o joinha, como eles falaram. Se você não engaja o vídeo, a potência vai para quem põe dinheiro. E nesse caso, quem pôs dinheiro foi o pessoal da esquerda para produzir esse documentário aí. A direita não quis ir atrás, não. Né? Por que será? Então, é por isso que a gente está aqui fazendo essa investigação paralela, independente, sem nenhum viés político partidário. A gente está aqui querendo saber o que aconteceu na facada de Jair Messias Bolsonaro. Você também quer, não é? Segue comigo aqui, é muito bom ter a sua presença aqui.